O inimigo das nossas almas está furioso comigo. Esta semana ele aprontou poucas e boas. Eu comi o pão que o diabo amassou. O inimigo, ele está furioso. Ele é tremendo. Temos que vigiar e orar. Não são essas das algumas frases usadas pelos crentes para dizer que coisas ruins que acontecem no nosso dia a dia é culpa do inimigo? É, exatamente. E nesse vídeo eu vou mostrar para você que dentro da Bíblia não tem diabo e Satanás fazendo mal para ninguém na face da terra. Estou falando dentro da Bíblia. Não estou dizendo que isto é real, ok? Então, depois da nossa vinheta, eu vou apresentar não um, não dois, mas vários versículos. Eu poderia apresentar só um. Só isso já bastasse para refutar essa historinha que o inimigo faz mal, que Deus tem um arquirrival, que Deus faz o bem e o diabo, Satanás, faz o mal na vida das pessoas. Então vamos depois da nossa vinheta que eu vou te explicar passo a passo. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. A desculpa que as coisas negativas acontecem na nossa vida é muito fácil escutar na boca do crente, do cristão, que é o inimigo que está furioso, as coisas estão amarradas, as coisas não acontecem. É porque está dando brecha para o inimigo entrar, usar, aprontar na vida da pessoa. Muitas coisas são ensinadas dentro das igrejas que, por causa de você dar brecha para o inimigo, é que as coisas não acontecem na sua vida. Você não prospera, você não consegue ter um bom relacionamento com o seu cônjuge, com sua família. Então, é muito mais fácil colocar desculpa numa muleta. Mas o crente, ele estuda a Bíblia, porque ele aprende isso na igreja e atribui a um suposto espírito maligno, diabo, Satanás e os seus demônios. Mas dentro da Bíblia é esse suposto, esses inimigos que apronta para o lado do ser humano? Então vamos aqui para dentro da Bíblia. Vou passar algumas passagens para você. 1 Samuel. Abre aí tua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 9. Porém, o espírito mau da parte do Senhor... Opa, peraí. Espírito mau da parte do Senhor. Então quer dizer que o Deus da Bíblia, que não é o mesmo Deus que os crentes pregam, tá? Porque o crente diz que Deus da Bíblia é um Deus de amor. Quando você vai estudar, não é nada disso, tá? É um Deus cruel, é um Deus que sente ciúmes, é um Deus que se ira, e o crente diz que a justiça de Deus é através da ira. Quando Deus se ira e pune alguém, é justiça. Onde pode haver justiça na ira? Sendo que tem versículos dentro da Bíblia que fala que a ira é um pecado. Isso aí, olha, é a própria Bíblia que coloca Deus como pecador, não sou eu, tá? Tá? Pode procurar aí que tem. Então, porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tocava Davi com a mão a harpa. Então, não é um espírito da parte do diabo? Da parte de Satanás? Não. Eu poderia parar por aqui, mostrando que o espírito mau da parte do Senhor não é da parte do diabo, não é da parte de Satanás. Que esse espírito não vem na parte do diabo e de Satanás. Eu poderia parar por aqui, mas vamos continuar. Jó, capítulo 1, 16.
Estando este ainda falando, alguém trouxe o relato ali para Jó sobre a sua propriedade, sobre sua família. Veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Ué, mas não é fogo de Satanás? Não é fogo do diabo? Não, aqui no texto é bem claro. O fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para trazer a notícia. Aonde está a ação aqui na vida de Jó, de Satanás fazendo mal para ele? Não. Segundo esse versículo, é fogo de Deus. Aí o crente vai ter que fazer um malabarismo semântico desgraçado para dizer que é o autor que quis dizer, o autor, ele não sabe que esse fogo aí veio de Satanás, mas na verdade ele disse fogo de Deus. Então, se esse fogo vem de Satanás, então o seu Deus não está no controle de todas as coisas. Se você tentar fazer esse malabarismo, essa é a minha resposta para você. Ok? Vamos pro próximo. 2 Tessalonicenses, até o Paulinho da Pamonha refuta os próprios crentes. Olha só. 2 Tessalonicenses 2, 10 e 11. E com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro. É o diabo, é o Satanás que vai enviar a operação do erro, para que creiam na mentira. Creiam a mentira. Peraí. Então Deus vai mandar uma operação do erro para que creiam a mentira? Caramba, não é Satanás que está enganando o povo aqui para eles se perverterem? Para que nesse contexto aqui de 2 Tessalonicenses sejam enganados? Então é o próprio Deus que está enviando a operação do erro? Não é Satanás que está tentando induzir ali o povo? Não é o diabo? Não. Segundo o próprio texto aqui de Paulo, é o próprio Deus. Vamos para mais um? Romanos, o próprio Paulo falando, olha aqui, Romanos capítulo 1, versículo 23 a 25. E mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Ué, mas não foi Satanás aqui não? Que induziu o povo a pecar? Não? Foi o diabo? Não. Segundo o próprio texto, Deus os entregou. Então quer dizer que quando a pessoa... vamos conjecturar aqui, tá? Na visão do crente. Então quer dizer que quando a pessoa peca, quando a pessoa erra, é Deus entregando as pessoas nas suas concupiscências de seus corações? Então assim, o crente falar que Satanás está induzindo a pessoa a errar, e a pessoa peca, a pessoa cai no pecado, é culpa que deu ouvido para Satanás. Opa, mas o texto da Bíblia diz outra coisa. Diz que Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. Então aonde que está aqui Satanás induzindo as pessoas? Até agora não encontrei. A imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Então é o próprio Deus dentro do texto entregando o povo para desonrarem seus corpos entre si. Então, aquilo que o crente fala que a prática do homossexual é que Deus não gosta, que Deus detesta. Deus ama o homossexual, mas não a sua prática. Peraí, mas é o próprio Deus aqui que está entregando eles as suas concupiscências. Então Deus está no controle disso aqui também, não é Satanás, não? Por isso que eu falo para vocês que crente não estuda a Bíblia.
Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, segundo esta passagem de Romanos aqui, quem está no controle até das práticas sexuais desse povo que mudou aqui com as suas concupiscências do seu coração é o próprio Deus. É Deus que os entregou. Não tem Satanás. E não existe Satanás como um espírito maligno, tirando aquela passagem que é um livro poético de Jó, onde Satã se apresenta perante o Senhor. O restante da Bíblia não existe. A palavra Satanás aqui é opositor, alguém que se opõe. Ok? Então, vamos para mais um? 1 Reis, capítulo 22, versos 20 ao 22. E disse o Senhor, tá? Quem induzirá Acabe para que suba? Induzirá. Quem vai induzir Acabe para que suba e caia e morra em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? Como que você vai fazer isso? Induzir Acabe. E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira da boca de todos os seus profetas. E ele disse, o Senhor: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Então esse espírito aqui, maligno da parte de Deus, estava na presença do Senhor. Ele trouxe uma forma como induzir Acabe para que ele morresse, porque Deus queria que Acabe morresse, e colocou o espírito de mentira na boca dos seus profetas para o induzir. Esse espírito de mentira vem da parte de quem? Da parte do próprio Deus aqui de 1 Reis. Caramba, mas cadê Satanás aqui? Cadê o tal diabo aqui? Mesmo porque aqui é hebraico. O diabo é do grego. Então, meus queridos, você vai ter essa dualidade só no Novo Testamento. E algumas más interpretações de versículos isolados e que se foi propagado nas igrejas que se tornou uma verdade. Uma mentira contada milhares de vezes se torna verdade. Então o que se prega dentro das igrejas, que o inimigo das nossas almas é ele que está ao derredor bramando, são, na verdade, de interpretações totalmente equivocadas, fora do seu contexto. Olha, se eu trouxesse um versículo aqui, falando sobre que é Deus que manda um espírito maligno da parte dele para enganar alguém, se fosse só um, beleza. Mas eu trouxe vários que corroboram aquilo que eu estou apresentando. E mesmo assim, se o crente trouxer um versículo que contraria o que eu trouxe tudo aqui, isso já seria contradição bíblica. Porque como pode num texto, por exemplo, Isaías 45:7, que diz assim, eu formo a luz, eu crio as trevas, eu crio a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, eu faço todas essas coisas que eu acabei de dizer. Então ele faz o bem e ele faz o mal. Então, se o crente trouxer um versículo que contraria Isaías 45:7, ele já está chamando a Bíblia de mentirosa. E aí ele vai entrar em contradição. Então, tudo aquilo que se prega dentro das igrejas, nem tudo é verdade. A grande maioria, 99% do que se prega dentro das igrejas, em questão de salvação, de bênçãos espirituais, de diabo, de Satanás, volta de Jesus, não passa de teologia criada para aprisionar o crente dentro da igreja, ok? Mas vamos ver se tem mais alguma passagem aqui que refuta essa historinha que o diabo está ao derredor, o diabo está bramando, o diabo está
muito nervoso com a gente, e ele vai aprontar, ele está tentando armar um laço para derrubar a gente. Vamos ver? Jó capítulo 42, 11. Eu já tinha passado uma passagem de Jó. Vamos ver aqui que o próprio livro poético, isso aqui não é literal, tá? Se o crente falar para mim que o livro de Jó é literal, ele é maluco, pode se internar. Porque quem estava lá no céu para visualizar, quem era testemunha ocular em que Satã apresentou-se perante o Senhor e trocou uma ideia e fez uma aposta e tentou a Deus, punindo Jó, fazendo ele passar por todas aquelas coisas ruins, e o próprio Deus que deu autorização por este inimigo maligno, que na verdade é só uma construção teológica para demonstrar que nós, seres humanos, passamos por coisas boas e passamos por coisas ruins, e que o Deus ali, retratado de Jó, tirou tudo e devolveu em dobro. Mas isso é verdade na vida real? Não. É uma construção da narrativa do autor e que refuta outras passagens da Bíblia. Então, meus queridos, então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Ué, mas não foi Satanás, não? Quem que enviou esse mal? Quem que começou a trocar ideia com o suposto Satã lá no céu? Tu viste meu servo Jó? Alguém cutucando? Se, segundo a narrativa bíblica de Jó, se o próprio Deus não tivesse tocado no assunto, nada teria acontecido na vida de Jó. Mas Deus queria provar para Satanás que Jó era fiel. Mas há vários versículos dentro do livro de Jó que demonstra a infidelidade de Jó. Exatamente. O fato dele amaldiçoar o próprio nascimento, isso aí já demonstra uma ira por aquilo que estava acontecendo, e ele não aceitava passar por aquilo que ele estava passando. Ele sendo um homem reto e justo perante Deus. Por que ele estaria passando por aquilo? Então, essa passagem de Jó refuta Salmos 91 por completo. Por completo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Será mesmo, Jó? Então, mais um versículo aqui mostrando, em Jó 42:11, que acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Então, aonde está, em todas essas passagens que eu mostrei para vocês, o inimigo das nossas almas, tentando fazer uns planinhos para poder confundir a mente do crente, para que o crente peque, se desvie do caminho do Senhor. E a punição veio da parte do diabo, de Satanás? Não, em nenhum desses textos. Ou então, o diabo está numa competição com o Deus da Bíblia. Se você assumir que existe um diabo Satanás, que é uma loucura da sua cabeça, então você vai falar que Deus e o diabo Satanás, eles disputam para ver quem faz mais mal na vida das pessoas. Ok? Eu espero que você tenha entendido. Pega a sua Bíblia de forma neutra, tira o viés religioso da crença, da fé, começa a ler ali, começa a acompanhar os meus vídeos aqui e tantos outros vídeos aqui de teologias neutras que tem ensinado ao público para mostrar para eles que não tem esse suposto inimigo das nossas almas fazendo mal para a nossa vida. Ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos.